Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast NBE Nutrição com Evidência. Eu sou a Anibelo, nutricionista, e tenho o propósito de trazer informação de qualidade sobre alimentação, nutrição e saúde. Boa noite pessoal, a live de hoje é sobre os 5 passos para uma avaliação clínica. Então, sejam bem-vindos, eu espero que, a gente tenha aí uns minutinhos produtivos e de bastante conteúdo, tá? Então, só recapitulando a semana, ontem a gente... Vocês estão me escutando bem? Só para saber se está tudo certinho. Se vocês puderem dar só um ok para ver se está certo o áudio. Bem, normalmente vocês reclamam rápido também se o áudio não está funcionando. Então vamos lá. Essa semana a gente está tendo uma sequência de lives. A primeira foi sobre set point, flexibilidade metabólica. Ontem a gente falou sobre estratégias nutricionais, as estratégias que eu gosto de utilizar no dia a dia de atendimento. E hoje a gente vai falar sobre diagnóstico. Apesar da gente ter falado sobre estratégias nutricionais ontem, o que vai fazer a gente escolher determinada estratégia, se vai ser o jejum, se vai ser o plant-based, se vai ser a cetogênica ou qualquer outra estratégia clínica, o que vai determinar é exatamente o diagnóstico do paciente. Então a gente precisa se organizar na consulta para conseguir acessar todos os domínios importantes para que a gente faça um diagnóstico e, com isso, escolha a melhor estratégia terapêutica, tá? Então, vira e mexe, né? Eu dou aula na UERJ, de vez em quando eu escuto os alunos, né? Quando eu pergunto, qual é o diagnóstico do paciente, né? O paciente internado, o aluno interno, o estagiário, e daí o aluno responde obesidade grau 1, desnutrição X, e na verdade não é isso que é o diagnóstico, isso é apenas IMC. Então, mais uma vez, a proposta hoje é a gente falar sobre alguns critérios de avaliação que são fundamentais. Depois eu quero contar um pouquinho como que eu organizo a minha consulta para dar tempo para identificar esses fatores. Eu aproveito aqui para convidar vocês, quem não está inscrito ainda, se inscrever no treinamento em emagrecimento de saúde, que vai acontecer na segunda-feira no YouTube, tá? Então, algumas pessoas me pediram os artigos que eu comentei ontem, que eu comentei segunda-feira. Então, aqui na live foi difícil mostrar. Então, na aula de segunda-feira eu já organizei esses materiais para a gente conversar e muitos outros. Então, quem não se inscreveu, não deixe de se inscrever. Quem está gostando das lives, dá um coraçãozinho aí só para saber se está funcionando, se vocês assistiram os outros ou não. E existe esse aviãozinho, não sei se vocês já usaram alguma vez, que é o segundo aqui embaixo na live, que se você clicar, você convida outros profissionais para estar participando. Então, quem achar o tema interessante e quiser convidar outros profissionais, não deixa de clicar aí no aviãozinho e convidar os colegas, né, para estar aqui junto com a gente nessa noite de quarta-feira, tá bom? Então, recados dados. Vamos falar de diagnóstico clínico, né? Eu não sei se eu quero compartilhar uma dificuldade minha no atendimento, tá? Hoje, eu criei algumas soluções para essa dificuldade, mas quando eu me formei e logo comecei a atender, eu demorava muito tempo atendendo, tá? Então, às vezes, eu demorava 2 horas, 2 horas e meia, dava 2 horas de consulta, às vezes 1h40 de consulta, eu não tinha nem começado a pensar na estratégia dietética. O paciente falava, o paciente perguntava, e eu respondia as coisas que ele perguntava ainda no momento exploratório de consulta, tá? E isso você acaba ficando sem sistematização. Você não consegue ter uma boa organização. E pior, você não consegue fazer o diagnóstico clínico e escolher a conduta. Porque muitas das suas perguntas, das respostas que você tem que dar para o paciente, vai depender do diagnóstico dele, né?
Então, um paciente tem excesso de peso, ele está perguntando ali sobre manteiga, sobre ovo, Cara, você não sabe como que estão as outras questões clínicas, elas vão ser super importantes para você responder essas perguntas. Então, uma dificuldade minha, e eu tô vendo que algumas pessoas compartilham dela também, e eu me sentia muito mal, porque eu ficava 2, 3 horas com o paciente, e aquilo dali não só me consumia, como eu via que o paciente ficava cansado, e às vezes depois eu ia começar a prescrever a dieta. Então, imagina uma pessoa, né, de 60, 70, 80 anos, às vezes, no consultório, e você ali, com uma consulta desorganizada, a pessoa... Ih, peraí um minutinho. Oi, gente, desculpa, voltei. É porque o meu Spotify entrou aqui. Eu não sei se vocês estão escutando uma musiquinha também. Espero que não entre de novo. Mas, então, essa era uma questão que acontecia muito comigo. E é muito importante que a gente organize a consulta e gaste em torno de 30 minutos para fazer uma parte exploratória da consulta, tá? Onde você vai colher os dados clínicos, antropométricos, bioquímicos, tá? Eu vou falar cada um dos critérios que eu costumo avaliar e como que eu ordeno, né? Quais são os pontos importantes dentro de uma consulta com foco em obesidade, com foco em emagrecimento, tá? Então, esse é o tema hoje, que é sobre avaliação clínica, os 5 passos. Na verdade, tem vários outros passos, mas eu tive que escolher alguns aqui, até para a gente se organizar e dar tempo de eu falar o que eu quero no Instagram não me expulsar, né? Então, como que eu me organizo hoje? Meus primeiros 30 minutos de consulta é onde eu faço uma avaliação exploratória, tá? Então, o que significa isso? Normalmente, eu peço para o paciente, você já deve ter careca de saber disso, mas eu vou repetir. Eu passo um formulário, uma anamnese, questionário, seja lá o nome que você quiser dar, para o paciente por e-mail antes da consulta. Então, ele vai preencher e vai me devolver 24 horas antes da consulta. Então, antes de eu atender, eu sempre leio essa anamnese antes. Então, eu já vou ter uma ideia de algumas questões relacionadas à alimentação, exercício, estilo de vida, queixas, objetivos, tá? E no início, então nessa primeira meia hora, quando o paciente chega, normalmente eu me apresento e agradeço por ele ter enviado o questionário, agradeço por ele ter enviado os exames e peço para ele me falar um pouco mais sobre ele, né? Porque é exatamente assim que eu falo, não é através de um questionário que eu vou conhecer uma história alimentar, uma história de hábitos de vida e faço a consulta 100% com pergunta aberta, tá? Então eu estou munida de algumas questões já que ele preencheu, mas eu peço para ele me contar um pouco sobre, enfim, rotina na alimentação, o que ele espera da consulta, entre outras questões, né? Então, nessa fase exploratória, né, a gente precisa ter informação, pelo menos referente a 5 domínios. Vocês já devem saber quais são. Antropometria, bioquímica, A, B, C, D e E. Tá? O E é um E ao quadrado, é duplo, depois eu explico por quê. Então, antropometria, bioquímica, história clínica, que é o que eu quero falar um pouquinho mais, detalhar com vocês. D de que mesmo? Alguém sabe? A de antropometria, B de bioquímica, C de história clínica, D de avaliação dietética, né? E E, que é dentro do hospital, eu trabalho muito com a questão do exame físico e na consulta presencial também, de olhar unhas, cabelo, mucosa, né? E o dietética perfeita, dietética, que é o 4º domínio. E o E, que é o 5º domínio, então eu falei do exame físico e eu gosto também de incluir dentro do E o estilo de vida, tá? Depois eu vou detalhar também com vocês. Então, são esses 5 domínios obrigatórios. Como que eu faço? Só para vocês entenderem. Então, A, B, C, D e E, o E ao quadrado, porque tem exame físico e estilo de vida, tá? Eu gosto dessa organização porque ajuda vocês a memorizarem. Agora, eu, Anne, não faço nessa ordem, tá? Eu elenco a história clínica para ser a primeira. Por quê?
Porque dependendo do que o paciente me contar, de queixa, de história dele, eu vou conseguir direcionar melhor tanto uma busca por alguma carência nutricional num exame físico, bem como eu vou conseguir interpretar aquele exame laboratorial. Porque, pelo menos na minha prática clínica, o laboratório, o exame de sangue ou o exame genético, seja lá o exame que você tiver no paciente, ele é complementar à história clínica. A história soberana, né? A história de oscilação de peso, por exemplo, a história, enfim, de medicações que esse paciente anti-obesidade, por exemplo, já utilizaram, né? Então, eu sempre começo pela história clínica da forma mais aberta e livre possível, tá? Depois eu checo os exames laboratoriais que ele já tinha me mandado e avalio ali se tem em algum momento alguma coisa muito discrepante, fora do ponto de corte, alguma coisa que case com essa história ou de utilização de medicação que está dentro da história clínica também, né? E aí eu passo para avaliação tanto do estilo de vida, dentro dessa anamnese ainda exploratória sobre qualidade do sono, ingestão de álcool, tabagismo, exercício físico. Então são questões que eu avalio em consulta, na primeira consulta, nesses primeiros 30 minutos, tá? Então, faço C da história clínica, vejo o B da bioquímica, vou para o exame físico e para a dietética. E eu fecho a parte exploratória, que são meus 30 primeiros minutos de consulta, com a antropometria. Tá? Eu voltei a fazer atendimento presencial e quando eu não estou fazendo atendimento presencial, eu faço um marco de término da fase exploratória. Então, mesmo online, eu gasto os mesmos 30 minutos. Tá? Então, o que eu não tenho no online é a parte antropométrica nem de exame físico, porque para fazer exame físico pela tela é muito difícil, né? Deixa eu ver só unha, se tem carência, você não consegue, né? Então, algumas coisas até podem te chamar um pouco mais de atenção, de repente uma acantose, uma pele muito, enfim, com acne. Tem algumas coisas que podem chamar atenção pela consulta online, mas no presencial eu marco a fase exploratória com antropometria, tá? Exame físico, no momento que eu estou fazendo antropometria, normalmente eu peço o paciente deitar na maca e faço avaliação abdominal, cabelo, unhas, peles e assim por diante. E depois eu volto para o consultório, minha parte de avaliação nutricional é em outra salinha, eu volto para a minha sala, né? E dou o diagnóstico para o paciente, eu explico para ele, eu tento fazer de plateia, organizo ou uso uma das lâminas educativas para mostrar um pouco sobre a condição de saúde dele, né? E aí eu aproveito para responder algumas dúvidas e avaliar, talvez seja a parte mais importante, e aí eu faço nesse finalzinho da parte exploratória, entrando na parte de diagnóstico, que é a avaliação de prontidão de mudança, tá? Então faz parte desse rol de avaliação clínica, tá? Por que isso é tão importante, gente? Não existe, pelo menos um médico, tô aqui de orelhada, né? Mas prescrever um remédio sem ter um diagnóstico, vocês concordam? Não tem como, até mesmo um endócrino vai prescrever uma medicação para obesidade ou vai encaminhar para o nutricionista, ele faz um diagnóstico do problema, né? Ele avalia os determinantes clínicos, ele avalia o risco daquele paciente desenvolver outras comorbidades, né? E isso que norteia a proposta terapêutica. Eu falando aí como Nutri, eu preciso fazer um diagnóstico do paciente, né? No que tange a todos esses domínios. Isso vai me fazer escolher uma opção terapêutica ou outra. Então, se na minha história clínica não preciso fechar diagnóstico ali de TCA, de transtorno de compulsão alimentar. Às vezes, na primeira consulta, você está começando a conhecer o paciente, mas tem uma suspeita de compulsão, né, que você vai investigar melhor numa segunda consulta, vai conversar com o psicólogo do paciente, enfim, né, a gente não precisa conhecer, nem tem como conhecer 70 anos de história de vida de uma pessoa, 60 anos, em 30 minutos, né? Então você vai identificar os fatores que são mais importantes
para traçar uma primeira proposta terapêutica, mas você precisa de um diagnóstico, tá? Então, isso é muito, muito, muito importante. Sem essa avaliação clínica, você não tem diagnóstico, e sem diagnóstico, você não tem proposta terapêutica. Senão, você vai pegar uma paciente que chega com um IMC acima de 30, e aí você faz uma restrição calórica e divide em 6 refeições. Você poderia estar utilizando uma série de outras estratégias, desde que você tivesse um bom diagnóstico. Tem esteatose? Tem alguma comorbidade? Né? Aonde que é essa distribuição de gordura? Como que foi a história de peso? Tem uma ferramenta super bacana, eu vou mostrar para vocês. Hoje eu estava montando, enfim, dando mais uma organizada no treinamento, que vai acontecer segunda-feira, e eu montei, né, uma das ferramentas que eu utilizo muito, que é como se fosse um gráficozinho que eu peço para o paciente marcar aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, aos 60 anos, como que foi essa variação de peso e quais são os principais marcos, tanto para aumentar um pouco mais o peso quanto para diminuir. Tudo bem? Então, vamos supor, aos 20 anos eu entrei para a faculdade, meu peso disparou. Aos 30 eu entrei numa nutricionista, enfim, eu fui no endócrino, ou fiz dieta por conta própria nos vigilantes ou qualquer outro lugar, e meu peso diminuiu. E daí você consegue, através de um gráficozinho que você não perde nem 5 minutos fazendo, você tem ideia de toda a história de variação de peso e entende principalmente quais são os maiores gatilhos para o aumento do peso. E com isso, quais são as principais barreiras para esse paciente que você, como profissional, vai ter que ajudar o paciente a vencer, a passar. Porque essas barreiras, elas existiram aos 30, de repente aos 40, aos 50, e elas podem ser que elas continuem existindo aos 60 anos. Então a gente precisa, não uma faculdade, mas especialmente como uma situação, um evento estressor, que é o mesmo estresse que tem no trabalho hoje, né? Então é importante que a gente saiba e tenha esse cuidado, tá? Então eu vou voltar aqui para tirar algumas dúvidas que foram aparecendo. Uma delas em relação à antropometria. Primeiro, vamos voltar, tá? Vamos só dar uma resumidinha. Então deu para compreender essa parte da fase exploratória, tá? Então, fase exploratória é exatamente o momento onde você vai levantar a informação do paciente para fechar um diagnóstico clínico, tá? Eu gasto em torno de 30 minutos e fecho a parte exploratória com a antropometria, tá? Dos depoimentos aqui, quando me escuta, gosta mais da nutrição. Eu sou apaixonada e que bom que eu transmito paixão pela nutrição, porque eu gosto, né? Sempre gostei. E tem a Flávia, só um parênteses aqui, mas a Flávia Fonseca, que vai dar aula na pós-graduação, que foi minha preceptora de estágio na Santa Casa, ela brinca, né? Que tanto ela, que enfim, que é eu super admiro e acho uma profissional incrível, desde quando eu estava na graduação. Ela fala que tanto ela quanto eu, né, são duas pessoas que ela tem certeza que quando morrer e voltar e renascer, vai voltar e vai ser nutricionista de novo, né? Ela brinca, enfim, porque a gente super gosta da profissão, né? Eu acho que se a gente gosta, a gente tem que estimular que os outros se sintam mais seguros, mais capazes, mais capacitados para estar atendendo com confiança. E eu digo mais, tá? Só para valorizar aqui quem é da área de saúde de uma maneira geral e quem não é, e às vezes fica meio assim, consulta de nutrição, tudo é a mesma coisa. Gente, a alimentação, ela é o principal fator de risco no mundo para a mortalidade. Tá? Tem uma publicação no Lancet mostrando isso. Então, não é sedentarismo, não é obesidade, não é colesterol alto, não é pressão arterial e nem diabetes. É a má qualidade da alimentação. Então, a gente tem a obrigação de amar a nossa profissão e estudar nutrição. Eu vejo muita gente preocupada com o marketing. Gente, a base é a nutrição. Quanto mais nutrição a gente souber, melhor a gente vai atender o nosso paciente. Esquece um pouco mídia, esquece fazer... Sim, a gente pode fazer post, a gente pode tentar se organizar, mas a prioridade é aquele paciente. Eu vou voltar aqui voltar 15, 16 anos, mas o primeiro eu comecei a atender, eu já falei para vocês. Eu atendia, sei lá, acho que no meu primeiro ano de atendimento, eu atendi 12 pacientes, um por mês, né?
e que foram fundamentais para a minha construção como profissional. Porque um dos pacientes que eu atendi, eu acho que eu até gravei em algum canto, nem sei mais, tanta coisa que a gente faz, falei isso em consulta hoje, se eu gravei em alguma aula. Mas um dos meus primeiros pacientes que eu atendi, que era um amigo do meu irmão, e acho que esse boca a boca, ele vai existir sempre, toda a minha clientela eu construí sem nenhum tipo de mídia social, até porque não existia 16 anos atrás. Mas eu atendi, ele estava fazendo o Ramadã, o jejum, que tanta gente fala hoje, né? Então, isso foi há 16 anos atrás, 15 anos atrás, ele queria ajuda nutricional para melhorar a performance dele, tanto no exercício quanto no trabalho, enquanto ele estava fazendo o jejum no Ramadã. Ele não pode comer nada durante a luz solar, né? Entre outras questões específicas. Então, o que me permitiu? Eu só tinha ele para atender, então eu estudei e virei o menino do avesso, e as publicações que existiam com jejum há 15 anos atrás era só jejum religioso, e isso me permitiu ir construindo uma base científica sólida, e o boca a boca foi construindo a clientela, né? Mas vamos voltar do nosso tópico. Eu falei ontem na live, obrigada, porque eu nunca fiz tanta live seguida, segunda, terça, quarta e quinta, por isso eu já estou embananando as questões. Então, vamos falar aqui dos passos. Eu sei que o pessoal já escreveu aqui. Então, antropometria, bioquímica, clínica, dietética e exame físico. E exame físico ao quadrado, que é estilo de vida, ou ao quadrado. Então, em relação à antropometria, eu vejo muita gente perguntando: Anne, bioimpedância, qual é a bioimpedância mais moderna? Vale a pena gastar comprando bioimpedância? Então, o que eu dou de dica aqui? Eu comecei a atender com uma balança de banheiro, Tanita, tá? E com uma fita métrica e com um adipômetro de plástico que eu ganhei no congresso e que eu nunca me senti à vontade de usar porque eu sabia que não era fidedigno. Então era fita métrica e peso, tá? E uma fita métrica pendurada na parede, né, escada na parede, para poder avaliar a estatura, tá? Então a gente não precisa de muito. Uma balança dessa, acho que na época não custou R$100 e uma fita métrica acho que não custa nem R$5, tá? Então a gente tem que enfim, né? Ela não pode ser flexível, nem extensível, né? Uma fita métrica para fazer mensuração mesmo. Então, Anne, mas como você avaliava o percentual de gordura? Hoje não, desde que eu me formei, alguns anos antes, a gente consegue avaliar o percentual de gordura através de circunferências, tá? Então tem protocolos, você mede circunferências, soma essas circunferências e olha numa tabelinha para estimar o percentual de gordura. Então quer dizer que não preciso comprar uma bioimpedância de R$30.000? Óbvio que não, né? Até porque a bioimpedância existem várias limitações, você também está careca de saber, né? Então tem que fazer jejum, tem que, enfim, estar usando diurético, dependendo do período menstrual, horário que vai ser a consulta. E, gente, às vezes é difícil o paciente marcar a consulta. Se ainda tiver essas restrições todas, eu não vou conseguir fazer uma boa avaliação. Então eu sou fãzona de dobra cutânea, tá? E circunferência. Tenho bioimpedância no consultório e não uso nem 10% dos meus pacientes. Né? A Paula tá aqui, entrou, deu um tchauzinho e tá aqui para provar, porque ela vê. Ela tá lá no consultório. A minha estagiária, estudante de nutrição da Unirio, tá? Adipômetro, é isso aí. Então, tranquilo, circunferências e dobra cutânea, protocolo para homem, para mulher, e às vezes eu nem estimo o percentual de gordura. Eu estimo essas medidas, eu não fico, enfim, falando muito sobre números com o paciente, né? E às vezes eu só comparo a medida dele com ele mesmo. Então, fiz DCT, fiz subilíaca, fiz subescapular, e daí eu comparo e mostro ao paciente: olha, a subescapular estava de 28, agora está 22. E essa mensuração é bem objetiva, tá? Bem, tranquilo em relação à antropometria? 2. Olha, Carol, perfeito. Muitas vezes o paciente nem está preocupado com esses números. Exatamente. Às vezes ele não quer nem falar sobre isso, né? E daí você fica ali, psycho, com uma bioimpedância, com 1000 medidas, que você nem sabe quantos números são aqueles. Na verdade, a bioimpedância, acho que está no mercado mesmo, de 30 mil, enfim. Até mesmo a que eu comprei no Hospital de Cardiologia, que acho que foi 100 mil, eu comprei com o edital da FAPERJ, no projeto de pesquisa que eu ganhei alguns anos atrás. E quando eu liguei para
para a empresa para saber qual era a fórmula que estava estimando o gasto energético, eles não sabiam me dizer. Então, assim, cuidado, tá? Então, às vezes, você está utilizando uma bioimpedância que resistência, na verdade, você precisa mesmo da resistência e da reactância, tá? Então, para utilizar numa fórmula que você sabe que ela é validada. Porque sei lá que fórmula é essa que está nas bioimpedâncias. E aquelas que estão em mãozinha são péssimas, aquelas que são só do pé também, precisa ter eletrodo pelo menos em pés e mãos, né? Sou fã mesmo de dobra cutânea. Em relação a... Gente, vocês já devem conhecer a Cremilda. Acabei de ver que a Cremilda está aqui na minha live. É a boneca da minha filha. B, bioquímica. Então, comentei com vocês. Eu nunca leio os exames bioquímicos sem saber a história do paciente. Tá? Ai, meu Deus, Bia mandou aqui. Acho que eu vou mandar um abafo caso. Faz exame na palma da mão chamado mineralograma. O que vocês acham? Será que mineralograma da palma da mão significa alguma coisa? Óbvio que não, né? Então não precisa nem ter dúvida. Óbvio que não. Não funciona assim. Né? A medicina não funciona através desse tipo de técnica. Eu já vi algumas pessoas fazendo não sei o que do pêndulo. Já viram? Para ver se está intoxicado. Gente, é surreal. Então, o diagnóstico é a avaliação, gente. O diagnóstico é a história clínica. O resto é exame complementar. E de exame complementar, o que eu gosto de solicitar? Cara, hemograma, lipidograma, o perfil lipídico, avaliação, dependendo do paciente, se é uma gestante, se é uma corra glicêmica, se é uma glicada, prova de punção hepática, prova de punção renal e, dependendo, vou pedir vitaminas, né? Tipo vitamina B12, vitamina B9, né? Ácido fólico, a ferritina, tá? Então, gente, é exame de rotina, básico, sem inventar moda. Não é exame caro, vai pedir uma vitamina D, tá? Mas não tem muito modismo, não. Ah, mas a gente pode pedir a glutationa peroxidase para ver o estresse oxidativo. Para quê? Para quê? A gente vê pela história clínica do paciente. Você não precisa ter avaliação de GPX, que é caríssima, né? A gente mal conseguiu fazer para pesquisa de um grupo selecionado de pacientes. Então, assim, enxuga o exame do paciente. O exame é complementar à história clínica. Então, acho muito complicado. Às vezes o paciente fala, doutora, hoje em dia eu escuto menos. Acho que é pelo meu perfil de paciente, mas eu escutava de vez em quando. Doutora, manda o exame de sangue, porque eu já levo na primeira consulta. Como que eu vou pedir o exame se eu não sei quem é meu paciente? Quem é o meu futuro pessoa que quer me ajuda? O exame você solicita de forma 100% individualizada, né? Eu não peço exame de tireoide, eu não tenho como fazer modulação de tireoide. Se o paciente tem um hipotireoidismo, ele tem que ser diagnosticado pelo clínico. O que eu faço? Se esse paciente chega com um exame e tem uma alteração que me chama a atenção, não sou eu que vou fazer diagnóstico, eu faço diagnóstico nutricional, né? Então eu pergunto se ele tem algum médico de confiança que ele acompanha. Se ele diz que não, eu peço autorização para sugerir um nome, porque tem uma alteração no exame e não há nada que eu, nutricionista, possa fazer para mudar esse exame, tá? Mas se eu diminuir os folhosos crus, assim eu consigo otimizar a conversão do T4 em T3. Gente, se tem um hipotiroidismo, não adianta estratégia nutricional. Esse paciente tem que ser visto pelo endocrinologista, tá? Às vezes quando eu escuto o paciente, já recebo assim o áudio, meus exames estão bem melhores, posso suspender o hormônio da tireoide? Pergunta quem passou o Sintroide. Pergunta para o médico que passou, né? E tem muitas doenças, elas são questões crônicas, não é porque você entrou no ponto de corte, ali no limite, que você não precisa mais da medicação, tá? Então, e quem prestar a medicação é o médico. Então, assim, eu tento estar ali no meu quadrado e encaminhar quando for necessário, né?
Fê, eu acho isso muito louco. O médico já tem uma lista pronta de exames que passa para todo mundo, é impossível. Exame é complementar, tá? Então, bioquímica, como eu falei, eu só peço o exame depois de escutar o paciente e fazer um bom exame clínico, um exame físico nele. Porque eu posso suspeitar de alguma carência nutricional que eu quero confirmar pelo exame laboratorial, tá? E pela história dietética, claro. Questão história clínica. Tranquilo, gente? Vamos falar da história clínica? Posso voltar só para responder aqui? A Cris. Às vezes eu vou e volto, porque às vezes aparece uma pergunta que me chama a atenção e eu acho que a intenção da live, apesar de eu estar aqui sozinha, falando sozinha, pelo menos se vocês estão me perguntando, eu acho que o mínimo que eu posso aproveitar esse espaço para responder, né? Senão eu desativava os comentários e ficava falando aqui igual uma matraca. Mas que não acontece às vezes, né? Às vezes a gente se organiza para ficar falando. Mas enfim, acho que dá para responder. A Cris perguntou, e o grande obeso, que não dá para usar adipômetro? O grande obeso, você não vai ter equação validada para bioimpedância. Esse grande obeso, você vai fazer peso dele. Tem que ter uma balança que comporte esse peso, né? A balança, a minha do consultório vai até 300 quilos. A gente tem que ter esse tipo de cuidado também. E acompanhar a perda de peso do paciente. Você pode fazer uma avaliação que eu acho muito bacana também, e que a gente faz no estudo de cardiologia e no home care eu faço, quando eu vejo alguns idosos em casa, eu vejo poucos, mas quando eu vejo, eu levo, que é um dinamômetro, tá? Para ver força de preensão palmar. Então, isso é um fator que ajuda a determinar a funcionalidade da massa muscular. Então, tem a questão da quantidade de músculo e saber se é funcional, né? Então, eu gosto de usar o dinamômetro. Então, num paciente grande obeso, você acompanha medidas de circunferência, braço, por exemplo, cintura, e você pode avaliar o dinamômetro como um marcador de força muscular, tá? Então, às vezes, no processo de perda de peso, o paciente que vai perder muito peso, ele pode perder muita massa muscular e, com isso, perder força. Ao perder força, a gente está perdendo algumas questões muito importantes, né? A diminuição da força muscular está associada à mortalidade, a uma série de outras complicações, principalmente no idoso, né? Podemos? História clínica? Então, a Matheus falou que ficou meio confuso porque escutou algumas pessoas falando que modula hipotiroidismo. Não modula, não é assim. A gente tem estratégias nutricionais para trazer saúde para o paciente, né? E fazer algum ajuste. Mas você não vai, um paciente tem hipotiroidismo, você não vai fazer, através da alimentação, resolver o hipotiroidismo dele. De jeito nenhum. Já viu falar um paciente que tem Hashimoto? Que a gente vai modular através da dieta? Você pode dar um ômega 3, você pode utilizar estratégias antioxidantes, mas ele vai continuar com as medicações dele, tá? Então, é importante a gente entender que tem muitos nomes que a gente escuta por aí de modulação daqui, modulação dali, e não é bem assim, tá? Circunferência da panturrilha, excelente medida para paciente. Voltamos para a antropometria. Vocês não querem me deixar sair da antropometria? Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu vou responder a antropometria, a panturrilha, mas isso é um eu vou usar uma palavra muito feia, um ranço. A gente o Nutri, a gente está muito preso à antropometria. A antropometria não é nem 0,5% da minha consulta, né? E às vezes a gente fica muito enraizado nas medidas antropométricas, as equações. Cara, a consulta é a história clínica e a história dietética do paciente. A antropometria eu faço assim, ó, não dá 5 minutos para fazer a avaliação antropométrica. É VaptVupt. Dependendo ali, é idoso, eu mando uma circunferência cintura, não é idoso, cintura não, desculpa, panturrilha, né, abaixo de 31 é marcador, eu faço, mas eu não faço de todo mundo. Então, assim, no geral, perda de peso, as dobras uso polo, que para avaliação de percentual de gordura. Então, mulher, tricipital, suprailíaca e coxa.
tricipital, subescapular, suprailíaco, coxa, homem, meu Deus, homem, abdominal, coxa, não deu branco agora, peitoral, enfim, depois eu volto aqui e falo, não deu branco, mas eu faço as dobras cutâneas, circunferência, pescoço, cintura, braço e quadril, tá? Normalmente são essas medidas que eu faço. Eu não faço coxa, praticamente não faço. Então, é rapidinho, não perde. Vamos para a história clínica, que era mais importante. Às vezes a gente fica pedindo 1000 exames e não sabe interpretar. A gente faz 1000 medidas e perde a história clínica, né? Então, história clínica, avaliação de comorbidades, isso vai ser determinante para você escolher a proposta terapêutica do paciente, tá? Então, tem uma tabelinha, ela é bem interessante, que a proposta de necessidade de perda de peso do paciente que tem obesidade, que está com obesidade ou que tem excesso de gordura corporal, ela é dependente da comorbidade, tá? Então, se o paciente tem, por exemplo, uma esteatose hepática, a meta de perda de peso é em torno de 10 a 15% para fazer essa remissão da esteatose, tá? Se o paciente tem ovário, essa mulher moça, né, tem ovário policístico, tem SOP, a perda de peso média para a melhora dos sintomas da SOP é em torno de 10%. Para melhora de pressão arterial, em torno de 5%. Então, assim, e a gente precisa saber disso. Então, eu vou escolher a minha proposta terapêutica, o meu tempo de intervenção ativa, de acordo com a comorbidade do paciente, tá? Então, a gente tem que saber essas comorbidades. Porque você pergunta, você tem colesterol alto? Não. Aí, não tenho. Aí você olha, o paciente está tomando estatina, você dá uma olhada no exame e tá lá. O colesterol total tá até 220, vamos supor. Tá o HDL de 30, o LDL de 180, e tudo bem, o colesterol total tá ali no limite superior. Mas o que importa é a gente checar, né, as partículas, as lipoproteínas de maneira isolada. Não faz índice de Castelli não, pessoal, lipoproteína isolada, pra gente avaliar as comorbidades, né? Outro ponto importantíssimo que eu acho bem bacana, a gente avaliar esses ciclos de peso do paciente. Então, poxa, me fala, eu gosto de trabalhar com os dois, né? Tanto com o futuro quanto com o passado. Então, você lembra de algum momento na sua vida que você esteve satisfeito com o peso? Ou você me falou que há 20 anos atrás você estava com peso X, que você mesmo assim queria ainda perder um pouco de peso, mas você estava bem com esse peso. E a paciente, sim, o que você quer saber sobre esse momento? Quero que você lembre desse momento e avalie o que tem de diferente de hoje, né? Há 10 anos atrás você conseguia manter um peso 20 quilos a menos e hoje você tem dificuldade de perder peso. O que mudou nesses 10 anos? Não é o nosso metabolismo, não despenca em 10 anos, né? O que mudou é a rotina, teve casamento, teve filho, teve pós-parto, teve ganho de peso demais na gestação. Enfim, você tem que entender o que contribuiu para esse peso. E ver o que dá para fazer hoje de rotina, trazendo alguma memória do passado. Poxa, é mesmo, há 10 anos atrás eu conseguia fazer isso e aquilo, eu acho que eu consigo fazer hoje também. Nunca tinha pensado nessas questões. Então você usa o passado. Olha que legal. Então você faz muita conduta em cima de uma boa fase exploratória. E para o futuro também, que é uma coisa que eu gosto de perguntar, do tipo, você se vê daqui a, eu nem coloco 10 anos não, daqui a 2 anos, com 10 quilos a menos? O paciente, super me vejo. Aí eu pergunto, e a sua rotina, dá para ser, você se vê com a mesma rotina, fazendo tudo igualzinho, com 10 quilos a menos? O paciente, não, de jeito nenhum. Para eu estar 10 quilos a menos, eu me vejo, fazendo exercício todo dia, me vejo cozinhando, sei lá, a pessoa vai lá listar tudo que ela acha que é importante. E aí você vai cultivar esse processo. Você vê que é tudo, você com uma boa fase exploratória, você consegue determinar os pontos onde você vai tocar com o paciente na fase resolutiva, tá bom? Olha que legal, mas vamos lá. História clínica ainda, gosto de fazer o gráficozinho de ganho de peso, tá? Claro, a gente tem que perguntar sobre intestino, que entender, né, essa questão de função intestinal. Então, será que tem uma desbiose associada à obesidade? Tem obesidade, síndrome do intestino irritável, tem outras queixas, né? A gente sabe, pacientes com excesso de peso, muitas vezes tem refluxo,
tem a estetose hepática, eu comentei, tem gastrite, tem outras queixas, né, que estão associadas à questão inflamatória, né? Ou tem depressão, ou tem ansiedade, e a gente vai precisar checar toda essa questão clínica com o paciente, né? História dietética. Gente, história dietética. Tranquilo, história clínica? A, B, C. Falamos, né? Podemos ir para D, história clínica. Deixa eu ver se tem pergunta aqui, gente. E tem muita pergunta. Eu vou seguir, depois eu tô vendo que a Júlia tá aí, tem um pessoal aí lá da equipe na nossa escola. Se conseguir depois ou printar algumas dessas perguntas, eu acho que quando eu salvo a live eu não fico com todas as perguntas. Mas enfim, se vocês conseguirem anotar algumas, que eu prometo depois, só que eu quero concluir meu raciocínio aqui, e eu não quero que o Instagram me expulse antes de eu terminar alguns pontos que eu considero fundamentais em relação aos passos da avaliação clínica, tá? Daí Júlia, Alice, tá aí, Lu, acho que Nath, Duda, se alguém puder, essas meninas, equipe predominantemente feita por mulheres, se tiver alguém aí para me ajudar a listar as perguntas, eu me comprometo a responder todas elas. História clínica, falando de dietética então, gente. História dietética não é só recordatório de 24 horas, tá? Então, história dietética é você entender o micro e o macroambiente alimentar do paciente. Então, desde quem cozinha, quem faz compras, frequência de compras, né? Porque às vezes a gente fica muito preso bebe água e o que come no café da manhã, almoço, tem hábito de comprar orgânico, né? Tem filho em casa, o marido se alimenta da mesma forma. Então, tudo isso é importante para a gente poder propor uma intervenção para o paciente, né? E claro, fez um recordatório, fez um consumo habitual, e eu normalmente peço pelo menos um registro de 3 dias para a consulta seguinte, para poder, enfim, fazer uma média ali de macro e micronutrientes para entender como está essa ingestão alimentar, né? Mas claramente, o paciente que chega comendo metade do prato de carne, frango ou qualquer outro alimento de origem animal e folhas de alface com a intenção de emagrecer, eu já tenho uma conduta pronta para ele, que é reduzir o consumo de carne. Ele vai ter uma melhora incrível no funcionamento da questão digestiva, de flora bacteriana. Isso vai proporcionar, de início, uma perda de peso importante, né? Em relação à história dietética, o que mais, gente? Importante entender, né, que muitas deficiências nutricionais a gente consegue avaliar pela história dietética e demora a aparecer no exame de sangue, tá? Então você não precisa ter uma deficiência gigante no exame de sangue para se preocupar com zinco ou com magnésio ou com algum outro mineral. Então, se um paciente, onde está presente, por exemplo, o magnésio está presente nos alimentos de origem vegetal, principalmente em clorofila, né, onde o magnésio está presente, principalmente os folhosos às vezes escuros. Se o paciente não tem hábito de consumo, você não vai precisar suplementar de malato de magnésio, mas você vai precisar aumentar o consumo de folhosos de alguma forma desse paciente. Seja através do suco verde, super detox, ou o nome que você quiser dar, ou através de folhosos refogados, assados, ou em qualquer outro formato, tá? Então você não precisa aparecer a deficiência clínica, você pode ter uma deficiência subclínica, tá? E que a gente detecta através da história dietética, da história alimentar do paciente. Então não subvalorize. Ali você consegue avaliar ingestão de fibra muito rápido. Posso dar uma dica para vocês? Quem é aluno da escola aqui já sabe, né? Eu gosto de utilizar os equivalentes, né? Essa não é uma live de cálculo de dieta, mas como eu falando de diagnóstico, acho que cabe eu comentar aqui. Mas eu uso os mesmos equivalentes que eu trabalho para fazer o cálculo da dieta. Eu não utilizo software, eu utilizo planilha do Excel e eu forneço nos meus cursos essa planilha que foi criada por mim. Ao longo, né, dos anos de atendimento, eu continuo mexendo nela. E eu uso essa mesma planilha para calcular uma média de consumo de fibras, de cálcio, de magnésio, de
ferro e de macronutrientes. Então, ali eu tenho uma estimativa de qual a porção, por exemplo, enfim, se o paciente não come feijão nenhum, não come nenhuma fruta, você vai começar a somar ali porção de carne, porção de leite derivados, ovos, né, um pão, um biscoitinho ou outro, rico em whey protein, né, enriquecido. Tem zero de fibra, tem zero de magnésio, né? Então, pelo padrão alimentar, você já tem muita informação, mas eu gosto de jogar esse equivalente no próprio cálculo, como se eu fosse calcular uma dieta, eu calculo a anamnese dele, isso me ajuda bastante, tá? Por equivalente, eu não calculo o alimento por alimento, não. Até porque ele não come massa todo dia, né? Você tem um rodízio de alimentos no grupo. Ok? Então, falei de história dietética, dei também algumas dicas. Deixa eu ver aqui. Avalia micronutrientes através de software, muito raro, tá? Eu uso muito a minha planilha mesmo para avaliar, tá? Não entendeu? Fala aí o que você não entendeu que eu te explico. Perguntaram aqui, Sandra, qual o software que você utiliza para organizar o histórico do paciente? Excel. Excel não, é o Excel também. Mas eu utilizo cada paciente, ele tem uma pasta, tá? Uma pastinha não papel, pasta de computador, né? E ali tem todas as dietas que eu já prescrevi, a planilha que eu uso para atender ele, e ali nessa planilha de Excel tem uma aba, quem é aluno dos cursos conhece, tem uma aba de evolução. E ali eu coloco qual foi a intervenção, e coloco alguma questãozinha em relação à história dele, que tenha me chamado a atenção numa segunda consulta, o que ele aderiu, o que ele não aderiu, tá? Então, eu uso por ali. A planilha do Excel, cada paciente tem uma, e essa planilha fica dando uma pastinha com o nome do paciente. Por exemplo, eu atendi uma paciente essa semana passada, que eu não atendi ela desde 2015. O que eu fiz? Escrevi o nome dela no explorador da pasta. Como o nome dela, coloquei lá, a Tamara, enfim, foi que eu atendi, não estou falando sobre o nome aqui. E aí buscou algumas, né? Já atendi algumas com Tamaras dentro do meu atendimento. E eu abri com o nome, sobrenome e peguei a pastinha dela e estavam todas as dietas que eu tinha atendido ela em 2014, em 2012 e a última consulta tinha sido em 2015. Não sei, eu não uso. Eu uso, sei lá, Word, Excel. Normal, eu já pago pacote Office, então a gente usa também para fazer o atendimento. Para calcular fibra, gente, tem uma planilha. Vocês querem? Não sei se eu tenho tempo para mostrar. Mas eu prometo que só vou ter que virar o computador, abrir a planilha. Eu prometo que na segunda-feira eu mostro, tá? Olha, Viviane fez a própria planilha. Acho que me enrolaria toda com outra coisa. É isso, meu problema. Eu sou igual a você. Na verdade, eu já tive que usar vários. Já usei vários softwares, já utilizei, que eu digo, já comprei, né? Baixei a versão gratuita, conversei, enfim, mas eu acho que minhas planilhas resolvem muito bem a minha vida. Para enviar e-mail ou automatizar envio de mensagem, eu não automatizo não, eu vou no braçal. Tá? Eu tenho em torno de 100 pacientes em atendimento e eu tenho uma agenda onde boa ideia, eu vou falar sobre isso também na segunda-feira, onde eu organizo esses envios de mensagem e vai no WhatsApp, tá? Bote no Telegram, boa. A base é a Taco, tá? A gente já fez uma base com Food Processor também, mas é bem próxima, é um programa americano que te dá os polifenóis todos, tá? Normalmente, na aula de segunda eu não deixo gravada, que são os treinamentos em emagrecimento e saúde. Eu nunca deixei eles disponíveis, né? Esse já vai ser o 5º. Vou ver lá como que eu faço, se eu deixo, se eu não deixo, porque são quase 2 horas e meia, enfim, de um conteúdo bem robusto. E a ideia é que vocês estejam lá para poder entender, enfim, toda a contextualização. Vamos lá, temos uns 5 minutinhos aqui no Instagram, e eu não quero que eles me expulsem. Amanhã eu quero falar um pouco mais sobre follow-up. E aí, quem foi que me perguntou?
Você pode me perguntar, já foi a Vivian, eu acho, enfim, a Vivian falou que não usava, só usava a planilha própria. Vou falar sobre as mensagens amanhã na nossa live de follow-up, que eu acho que tem tudo a ver, tá? Então, o que é importante aqui para a gente ter um fechamento? Então, a live, amanhã 21 horas, Júlia colocou treinamento na segunda-feira às 19, tá? Amanhã eu vou mandar um material também super incrível para vocês. Quem tá aí no Telegram, /e-mail, eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, não fiquem atentos. Mas só para algumas questões são importantes. Primeiro, minha sugestão, quando você montar esse questionário para dar para o paciente, tá? Inclui todos os parte dessas questões clínicas que você quer saber, tá? Ou uma parte coloca no questionário e outra parte você pode colocar no seu questionário para fazer com o paciente ali na hora. Eu particularmente não tenho nenhuma pergunta fechada que eu faça. Mas na minha anamnese, ela tem todos esses pontos, né? De como está o sono, estresse, faço mini questionários de frequência de consumo alimentar, tá? Então, eu deixo todos esses pontos já para o paciente preencher, tá? Então, organiza essa anamnese. Segundo ponto, sugiro, manda a anamnese para o paciente antes da consulta. Esse tempo não é nem de você receber a anamnese antes, é bom também, mas esse momento do paciente fazer reflexão sobre ele mesmo, sobre a história dele, sobre as necessidades dele, sobre as tentativas que ele já teve de perda de peso, isso também é um ponto importante, tá? Então, de não ser só o momento de vocês dois na consulta, dentro do consultório, dele ter um momento de reflexão para ele entender até como que vai ser, qual é a pegada do seu atendimento, tá? A Nicole gostou, eu acho... Então, assim, tem essas duas questões, Nicole. Primeiro, de você permitir esse espaço para o paciente, né? E quando ele preenche com detalhe, você vê, cara, o grau de motivação dele é outro para consulta, né? Não estou dizendo que às vezes tem paciente que chega também motivado e não teve tempo e se enrolou, a nossa vida é assim, né? Eu me enrolo também para responder dúvida dos alunos, eu me enrolo para responder dúvida do paciente, eu me enrolo quando eu falo para minha filha que eu vou chegar às 4, chego às 5, enfim, a gente acontece. Mas esse momento com o paciente é importante, tá? Dica 3, tenta montar um quebra-cabeça com antropometria, bioquímica, clínica, dietética, exame físico e estilo de vida do paciente, tá? E fecha esse quebra-cabeça com um diagnóstico nutricional, tá? E procura identificar aonde, nos pontos que você coletou, o paciente está pronto para mudar. Porque ele pode estar em alguns domínios mais ambivalente e não está pronto para mudar. Então, isso é bom para você ter resultado, que você escolha um domínio que o paciente está pronto para mudar, tá? E aí, que é a dica 4, cara, você encheu sua caixinha com a live, caixinha cabeça, né? Com a live de ontem, com estratégias clínicas, você só vai abrir as caixinhas que você tem e ver qual daquelas estratégias que você conhece você pode moldar para o seu paciente. Você não vai falar assim, você tem perfil de time restricted feeding. Não, de acordo com a história dele, pode ser que seja uma estratégia que você pode utilizar sem usar nome. Eu não uso termos, né? Eu só uso termos quando o paciente vem cheio de termos para mim. Vocês conseguem entender? Então, assim, eu tento, isso é empatia. Eu falo a língua do paciente. Se ele vem um monte, uma enxurrada de estratégia, já tentei jejum intermitente, já tentei isso, já tentei aquilo, cetogênica clássica, cetogênica X. Cara, você vai na língua dele, né? E aí você fala das estratégias, vai numa fase ali resolutiva e explica cada uma dessas estratégias, tá? Então, se o paciente não falou nada de dieta da moda, nem conhece, vai ficar inventando dieta da moda? Não, vai na linguagem dele, sempre, tá? E no tom de voz dele também, que é fundamental, tá? Daí a estratégia de atendimento mesmo, eu acabo falando muito isso em cursos mais de atendimento,
Então são aulas e aulas, porque eu acho que isso tem tudo a ver com o sucesso do tratamento, né? Quando a gente tem uma escutativa, empatia, desenvolve habilidades de comunicação, mas enfim. E aí você seleciona uma dessas estratégias, você vai ter que calcular a dieta, traduzir, calcular quanto de macro, micronutrientes você vai estar dando e traduzir isso para comida. Você não prescreve nutrientes, você não prescreve suplemento, você prescreve comida, né? Então você vai ter que fazer esse exercício. E aí eu uso, né, a outra parte da consulta, meus outros 40 minutos, talvez 30 minutos, para montar o planejamento com o paciente e mais uns 15 minutos para imprimir e explicar para ele os pontos que a gente setou juntos e identificar mais alguma questão que a gente precisa alinhavar, tá? Então é assim que eu organizo. Então eu queria saber de vocês aqui, a gente tem tipo 2 minutinhos para o Instagram responsar, gente. O que vocês aprenderam hoje, assim, se tem algum aprendizado importante com o nosso encontro de hoje. Se quiser, compartilha aqui, comenta aqui para eu saber assim, o que ficou, né? A minha intenção com a live foi trazer algumas dicas para otimizar a consulta, para você ter segurança e você poder fazer a melhor prescrição para o seu paciente. Que isso é nutrição de precisão, nutrição personalizada, que é a nutrição que está na diretriz canadense, que foi publicada há 8 dias atrás, no dia 4 de agosto. Nutrição personalizada, com foco na saúde e baseada em evidência. É isso que a diretriz traz e é isso que a gente tem que fazer. E para isso a gente tem que ter uma boa anamnese, uma boa história clínica, porque a nossa dieta, a nossa conduta, ela está pautada na história clínica do doente, tá? Então, é isso. O Matheus colocou, aprendeu que a da história clínica, a história dietética é mais importante que os demais. Os outros são complementares, a antropometria complementar, a bioquímica complementar. Se o paciente tiver 96 quilos ou 100, vai mudar a sua proposta terapêutica enormemente? Testa, faz o cálculo. Usa a mesma equação com 90 ou com 96 quilos. Então, com 100 ou 96, não importa. A diferença calórica é pequena, tá? Então, a gente precisa entender que tem outras questões que são importantes no nosso atendimento, tá? Entrego, sim, sempre o planejamento alimentar na consulta. No mundo online, eu acabo entregando horas depois por uma questão de logística. Eu estou no Zoom, enfim, então eu mando pelo WhatsApp, mando um áudio depois, mas eu monto a dieta todinha, eu compartilho a minha tela e monto a dieta toda com o paciente acompanhando, porque é ele que vai dizer como que é a proposta. Sandra colocou, gostei, Sandra, obrigada pela forma que você colocou. Técnicas de investigação de vida do paciente, lindo. Eu amei estar com vocês aqui